o pastor Reidson quis dizer no início do culto a respeito das bandas. A banda que tocou hoje é a banda da juventude, dos jovens. E a banda 3 é a banda que está com o nosso irmão ministro de música Flávio, lá com o pastor Francis em Serra Talhada. A igreja está completando aniversário esse final de semana e a banda está lá com ele ministrando. Esta noite de sábado, o pastor Joésio esteve com a congregação de afogados da Engrazeira, lá comemorando junto com esses irmãos de Serra Talhada. Hoje, o pastor Joésio está em Afogados da Engrazeira. Então, está claro aí a informação. Fomos tão ministrados nessa manhã através da irmã missionária Edna, através desse testemunho tão maravilhoso. Portanto, a palavra, até por conta do tempo, será uma breve reflexão. Os irmãos não precisam se preocupar que eu não me estenderei. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos que inunda o nosso ser através do alimento que é puro, verdadeiro, eficaz, genuíno, que de fato energiza o nosso interior, que de fato faz-nos viver para Ti e em Tua presença, que é a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo encontre em nós lugar, habitação, ó Deus, para falar de forma livre, para falar aquilo que nós precisamos tanto ouvir. De maneira alguma, permita que saiamos da mesma forma que entramos nesse templo hoje, ó Pai. Mas que possamos sair melhores, com o intuito de Te servir ainda mais, de diminuir ainda mais o nosso ser e abrir espaço para que o Teu ser entre em nós e viva por nós. Em nome de Jesus. Amém. Mulher tendo 10 dracmas, perde uma, e aí sai à procura dessa dracma, acendendo a candeia, varrendo a casa, atrás dessa dracma perdida. O que é essa dracma, afinal de contas? Esse objeto tão precioso, que faz essa mulher ter essa atitude, ao ponto de, após achar, chamar as amigas para uma festa, uma comemoração. Existem pelo menos duas maneiras de entender essa dracma. A dracma seria uma moeda relativa a um denário. E um denário é como um dia de trabalho. Então, essa mulher é como se ela tivesse uma pequena poupança em sua casa. Uma mulher muito pobre que tem essa pequena poupança, e uma moeda se faltar, vai fazer muita falta na vida dela. Outra interpretação, que também encaixa, não deixa de ser junto com essa proposta, é que essas dracmas faziam parte de uma espécie de tiara. E essa tiara lembra o símbolo da aliança do casamento entre ela e seu esposo. Então, para celebrar esse casamento, ainda na cultura judaica, ainda preserva essa tradição de se coroar com uma tiara, onde nessa tiara é enfeitada com essas dracmas. Perder uma dessas dracmas seria algo como uma pessoa inconsequente, uma pessoa infiel, uma pessoa que não zela pelo seu casamento. Portanto, a gente já consegue começar a compreender o motivo da angústia diante da perda. Quem nunca perdeu alguma coisa, não é verdade? Tem alguns que são mestres nisso, né? Em perder algo. O que você mais perde?
Eu perdia muita chave lá de casa, meus pais reclamavam muito comigo. Segunda coisa que eu mais perdia era o guarda-chuva. Se eu saísse, está chovendo, eu lembro. Mas se parar de chover, lá eu deixo o guarda-chuva onde eu fui. E voltava sem ele. É comum, às vezes um descuido, perder algo. Normalmente a gente não perde algo que a gente valoriza muito. Não é verdade? A gente costuma ter mais cuidado com aquilo que a gente dá muito valor. Mas pode acontecer a perda. Esse texto lembra daquilo que a gente valoriza. Tem um filme um pouco antigo chamado Resgate do Soldado Ryan. Quem assistiu aqui? Opa, muita gente. Esse filme, para quem não assistiu, conta a história de um soldado e mais 3 irmãos que foram para a guerra. De uma única família, filhos de uma senhora já idosa, ela envia os 4 filhos então para a guerra. Só que 3 desses filhos morrem na guerra. E o capitão recebe uma ordem do seu superior dizendo o seguinte: olha, essa mulher não pode sofrer mais. Ainda tem um filho dela que ainda vive. Montem uma comitiva e vão até onde ele está e busquem ele e tragam ele de volta em vida, para que aquela mulher, aquela senhora que perdeu 3 filhos, não tenha um desgosto ainda maior. E assim essa comitiva é montada. Eles com muita luta conseguem chegar até onde esse soldado estava. Dessa comitiva, alguns soldados morreram. E inclusive o capitão que estava chefiando essa comitiva, ele também morre. No final do filme, é muito interessante, porque esse capitão, quando estava perto da morte, ele puxa esse soldado e diz uma frase muito interessante. Ele disse: faça valer a pena. E aí, quando termina o filme, já aparece esse soldado, esse ex-combatente, visitando o túmulo desse capitão. E lá ele estava com a família, com os filhos e com os netos. E ele então pergunta à família dele, dizendo: eu fiz valer a pena? Eu fiz valer a pena a morte desse senhor, desse capitão? Compensou a vida que eu vivi? E se Deus dissesse que para você hoje que o teu tempo acabou, que você só tem hoje de vida, o único dia que lhe resta, e você fizesse uma avaliação de tudo o que você viveu, e perguntasse a si mesmo: eu fiz valer a pena? De tudo que eu vivi, tudo que eu ajuntei, do que você arrependeria? O que você faria de forma diferente? E o que você preservaria? Quando a gente entra nessa questão tão ontológica, que faz parte de todos nós, que um dia nós vamos encarar. É tolice pensar que nós somos livres da morte, mesmo na juventude. Porque podemos ser acometidos por uma fatalidade a qualquer momento, não é verdade? E o mundo violento como está hoje, é muito fácil disso acontecer. Hoje de manhã eu queria que a gente pensasse nisso. Pensasse que Deus está nos dando uma chance de avaliar essa situação. De avaliar o que a gente fez até hoje, o que a gente plantou, mas o que a gente pode ainda redefinir para o nosso futuro. Amém? Você ainda tem essa chance. Em Eclesiastes, capítulo 12, tem um versículo muito interessante, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
Antes que venham os maus dias, os quais nele você já não tenha mais contentamento. Lembre-se do seu Criador antes que você perca a capacidade de ouvir. Antes que seus joelhos fiquem trêmulos diante da idade. Antes que a vista escureça. Antes que o peso de um pardal sobre o seu dedo fique tão pesado ao ponto de você não conseguir erguê-lo. Lembre-se do seu Criador. Nesses dias que ainda você pode fazer, e pode fazer muito por Ele. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se porque nós vivemos a nossa vida sempre à procura de algo. E nós procuramos aquilo que valorizamos. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia? Ou qual é a mulher, ou qual de nós que se perdermos alguma coisa de muito valor, não sairíamos imediatamente a procurar por essa coisa? O problema é que às vezes a gente não sabe o que a gente está procurando. E quem não sabe o que procura, quando encontra não valoriza. Quando encontra não acha sentido naquilo dali. E o diabo é especialista em gerar distrações em nossa vida. Para que a gente não entenda o que é de importante mesmo. E faz a gente correr atrás do que não é tão importante. O diabo, ele faz a gente viver uma vida alucinada. Nós crentes vivemos uma vida alucinada. Uma vida de correria. Corre para pagar a conta no banco. Corre para trabalhar, para dar o melhor de si. Para tentar encontrar um espaço para você. No dia a dia, na sociedade. Nossos jovens são bombardeados por uma ideia de que se não for o melhor, não vai encontrar o lugar. Então tem que se preparar para ser o melhor, para vencer a todos. E aí a gente acaba vivendo e colocando um monte de situações ideais como se fosse o grande foco da nossa vida. Na mídia, às vezes a gente começa a se comparar com o que vê na televisão, nos jornais, nas revistas. E eu creio que as mulheres sofrem um pouco disso. Porque quando chega num filme, por exemplo, aquela atriz, ela acorda maquiada, com o cabelo bem feitinho, toda linda, maravilhosa. E aí aquilo dali passa a ser o padrão da gente. E aí as mulheres, ou até homens também, costumam correr atrás daquele padrão. E viver em função daquilo. De tentar estabelecer para si aquele padrão que é uma mentira. Que nem mesmo aquela atriz vive. Ela só está vivendo porque está diante de uma câmera ali, está tudo figurado, tem iluminação, escondendo o que deve esconder, o que não deve esconder aparece. Enfim. E aí nós começamos a direcionar as nossas vidas dentro dessa mentira. Ou quem de nós não direciona a nossa vida diante de um emprego, diante de buscar aquilo que vai nos satisfazer? Na verdade, nós não buscamos por amor próprio, nós buscamos por adornos, por enfeites. Algo que não vai nos transformar por dentro, algo que vai apenas fazer com que pensem que estamos bem. Fazer com que pensem que somos bons. Fazer com que pensem que somos os melhores. E estamos vivendo nessa corrida alucinada, nesse engano. E o diabo, sabendo que por fora estamos ótimos, mas por dentro ele já nos tragou. Já consumiu. Já infectou, já encontrou a brecha que ele precisava. Sabe outra coisa que é interessante nesse texto? É que a mulher sabia quantas dracmas ela havia perdido.
quantas faltava para ela encontrar. O problema é que muitas vezes nós não sabemos nem as dracmas que possuímos e nem qual é a dracma que estamos procurando. Primeiro porque a gente foca na falta. Já observou? Nós somos especialistas em sempre direcionar aquilo que nós queremos na falta. Meu sonho é ter uma casa, construir uma casa, aí passa a vida toda construindo a casa. Quando consegue construir a casa, agora eu quero uma para investir. Primeiro eu quero comprar um carro, um veículo, e quando consegue já pensa em ter outra coisa. Eu quero galgar tal nível de instrução, então eu vou fazer uma faculdade. Quando faço a faculdade, agora eu quero o mestrado. Depois do mestrado, agora eu quero doutorado. Nunca está bom. Nunca é suficiente. Nunca nós vivemos o presente como algo que nos traz felicidade. Vivemos o presente com angústia de querer aquilo que está no amanhã, como quem persegue uma miragem. Que quando chega na miragem, ela já está logo à frente. E assim nós fazemos a nossa vida nesse jogo de ilusão, de busca por aquilo que não é eterno, de busca por coisas efêmeras, passageiras. E delineamos as nossas vidas em cima desses valores. Quanta perda de tempo. Quanta perda de tempo. Quando nós nos deparamos com Jesus, ele fala assim, olha, vocês podem ser felizes com o que vocês têm. Eu já proporciono a você todo o necessário, todo o suficiente para você ser feliz. E a gente aprende a ser feliz, querer ser feliz, sempre no amanhã, na falta. Nós podemos ser felizes hoje com aquilo que Deus tem proporcionado a nós, amém? Com aquilo que Deus tem nos dado. E Deus nos dá algo que é preciosíssimo. É o leve fardo. Quem vive pelo amanhã, carrega um fardo que não precisa carregar. Que não precisa, não tem necessidade. Jesus nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 6, ele fala, olha, quem de vocês que se vestiu como os lírios do campo? Nem Salomão vestiu assim, mas o Senhor assim veste, porque o Senhor tem prazer em cuidar. Olha, os passarinhos, eles não juntam para si nada, mas o Senhor tem prazer em cuidá-los. Quanto mais de vocês. O amor de Deus, ele é demonstrado em coisas tão pequenas. Eu vejo muitos pais aqui, carregando crianças no colo, e mimam essas crianças com todo carinho. Eu quero saber qual desses pais que já parou para contar os fios de cabelo que tem na cabeça dessa criança. Pois o nosso Deus, ele faz isso conosco. Ele cuida de nós, profundamente. Ele sabe de todas as nossas necessidades e ele nos visita. Ele nos contempla diariamente com aquilo que é necessário. Ele deixou esse ensinamento para os hebreus do deserto. Olha, vocês vão pegar do maná que eu lhes enviar somente o suficiente para o dia. Porque se vocês pegarem o que, além disso, vai apodrecer dentro da casa de vocês. Um ensinamento, um princípio maravilhoso para nós. Deus nos atende diariamente naquilo que nós precisamos. Por que Deus não joga como a compra do mês? Porque Ele tem prazer em relacionar com a gente. Ele tem prazer em diariamente... Aqui, filho, a tua porção de hoje, eu trouxe com todo carinho para você. O problema é que a gente aprendeu a não se contentar, a ser devorador, a querer sempre mais e mais e mais. E aí a gente vai perdendo as coisas que são realmente de valor para a vida. A gente vai perdendo tempo, vai dando espaço a coisas que não são valorosas. E aí quando chegam
dias em que não temos neles contentamento, olhamos para trás e temos desgosto. Hoje é dia de você poder mudar a direção da sua vida, de você virar essa chave, virar esse jogo, de se contentar com o que Deus te dá diariamente e com o que Ele vai te dar amanhã, de ter uma vida de fidelidade a Ele e buscar a dracma certa. Sabe qual é a dracma certa? É a vontade de Deus para a sua vida. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Se resume em 2 mandamentos: amar a Ele e amar ao próximo. O amor vertical e o amor horizontal. E a gente ama o próximo, tem como referência a nós mesmos, como a ti mesmo. Nosso amor próprio é referência do amor que eu devo depositar na vida do meu irmão. Essa parábola faz parte de uma trilogia de 3 parábolas, no capítulo 15 de Lucas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Se formos avaliar na frieza da matemática, olha que interessante. A parábola da ovelha perdida é um pastor que, tendo 100 ovelhas, uma ele perde. Significa que de 1%, ele perdeu, desse 100% ele perdeu 1%. E o que ele faz? Ele diz: eu não preciso desse 1%. Isso para mim não vai me fazer falta, afinal eu tenho 99%. A Bíblia fala que ele deixou elas no deserto e foi atrás daquele 1%, daquela uma ovelhinha. A segunda, a perca é um pouco menor, porque a mulher tem 10 dracmas e perde uma, já é 10%. Ainda assim, a gente vê o mesmo cuidado, o mesmo zelo. E na próxima parábola, que fecha essas 3 parábolas, a parábola do filho pródigo, onde o pai tem 2 filhos, e um ele perde também. Não importa o quanto a gente pensa que a gente é pequeno, Deus, Ele valoriza e se importa conosco. Ele se importa profundamente com você. E uma coisa interessante a respeito da dracma é que a mulher perdeu essa dracma em casa. Perder algo na rua é difícil de encontrar, né? Mas perder algo em casa e não procurar é vergonhoso. Quando fala dessas dracmas, está falando de pessoas, de gente. Sabe que tem gente dentro da nossa casa que está sendo perdida e nós não estamos acendendo a candeia, nós não estamos varrendo a casa, nós não estamos à procura, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos permitindo perder aquela pessoa assim, de forma tão pacífica. Não estamos dando valor àquela dracma e o Senhor vai cobrar essa coroa de você. Aquele que se diz ser cristão e não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que um descrente. Quantas pessoas estamos perdendo dentro da nossa casa, que é a nossa igreja? Pessoas que estavam ao nosso lado, sentado no banco por vários domingos, essa pessoa parou de vir à igreja e se alegrar conosco em comunhão. Nós não nos importamos. Fomos incapazes de fazer uma visita, de fazer uma ligação e perguntar: como você está? Quantas pessoas nós estamos perdendo, quantas dracmas nós estamos perdendo no dia a dia, queridos? Nós não podemos deixar isso acontecer. É função, não é porque a igreja agora tem 10 pastores, é função dos pastores. Não, querido, é função de todos nós. De todos nós. Irmos atrás dessa dracma perdida. Isso é o valor que você tem para buscar. As coisas do mundo, Deus vai sustentar para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas automaticamente. Faz parte da vida do fiel.
Mas quando a gente busca as dracmas do Senhor, nós estamos obedecendo a isso que Ele está falando. A mensagem que eu quero despertar os irmãos é essa. A entender o que você tem valorizado no seu dia a dia. O que você tem dado valor? Ao seu emprego, às suas aquisições financeiras. É interessante, às vezes uma pessoa diz que trabalha muito para dar uma vida boa para a família, uma vida de sossego, de tranquilidade, mas passa a vida toda num caos, acabando com os relacionamentos dentro de casa, sendo um ótimo administrador da finança, mas um péssimo administrador de relacionamentos com a família. Porque está valorizando as coisas de fora, as coisas que o mundo vem colocando e deixando e perdendo as dracmas valorosas dentro de casa. Que Deus possa despertar o meu e o seu coração nessa noite. A gente não deixar isso acontecer. Possamos ir atrás das dracmas perdidas, para que o Senhor nisso também seja glorificado. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja aquilo que possamos sair daqui meditando. E que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo complete em cada um de nós aquilo que o Senhor trouxe e revelou a nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em Teu nome, amém. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Queridos, nós queremos louvar a Deus por esse tempo que nós tivemos juntos. Que Deus então possa nos abençoar. Louvamos a Deus pela missionária Edna. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor nos permitiu nessa manhã, a palavra do pastor Douglas. Nós possamos ir aos nossos lares na graça do Senhor Jesus. Nós vamos pedir a Deus que então nos leve. Possamos estar mais uma vez à noite aqui para render graças e celebrar a colheita que Deus está nos dando através do retiro feminino. Que Deus nos abençoe, que possamos ser conduzidos por Ele.
reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa. Fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa. Fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Senhor do universo, autor da criação, minha alegria. Te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, Senhor. Digno és do meu louvor. Santo és, Senhor. Santo, santo és. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa. Fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Senhor do universo, autor da criação, minha alegria. Te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, Senhor. Digno és do meu louvor. Santo és, Senhor. Santo, santo.